E eu conversei mais cedo com o advogado Ralph Tortman, que defende os acusados à agressão ao ministro Alexandre de Moraes. São eles, né? O casal Roberto Mantovani Filho e Andréa Mantovani, sua esposa, o genro Alex Anata, que prestou depoimento já, e o filho do casal Giovanni Mantovani. O que o Tortman me disse? Ele disse que espera uma investigação isenta e que, na avaliação dele, não tem nenhuma relação entre esse episódio da suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes e os atos golpistas de 8 de janeiro. Por que ele está tentando fazer esta diferença? A defesa está com essa estratégia de fazer essa diferença. Porque uma coisa, gente, é você responder por um crime, por exemplo, de crime contra a honra. A outra coisa é você responder por um atentado a um golpe de Estado. É muito mais grave. Então, a defesa vai bater muito nisso e vai tentar separar isso. O advogado vai ter hoje a primeira reunião com o casal, deve estar acontecendo agora, para prepará-los para o depoimento de amanhã. E ele espera que as imagens demonstrem o que os seus clientes, sempre na versão da defesa, não foram os primeiros a começar a confusão. Eles relatam que o ministro Alexandre já vinha sendo xingado por outras pessoas que estavam no aeroporto e que a confusão toda começa quando uma pessoa ali que estava com o ministro Alexandre, uma mulher, reage e começa a bater boca com a esposa do empresário Roberto Mantovani Filho. A estratégia da defesa, por enquanto, é que não se passou de um encontro infeliz ou, no máximo, essa questão do crime contra a honra, se aparecer alguma imagem do casal agredindo verbalmente o ministro Alexandre de Moraes. Eles dizem que não há imagens do Roberto Mantovani, do filho, do genro, há dúvidas ainda sobre a esposa. E toda a estratégia da defesa, pelo que eu depreendi da conversa com o advogado, é rechaçar qualquer relação com um crime de abolição ao Estado democrático de direito. Chamo aqui para a nossa conversa Basília Rodrigues e Yuri Pita. Estamos sentindo falta de Tainá Falcão, minha parceira, nossa co-apresentadora, mas ela está pendurada no telefone fazendo uma apuração urgente para o 360, então daqui a pouquinho ela vai estar com a gente. Vou começar com você, Basília, bem-vinda, obrigada por participar hoje do 360. Basília, o que você já ouviu, em que pé estão as apurações da Polícia Federal sobre esse caso? Olha, a Polícia Federal, por meio da Diretoria de Cooperação Internacional, fez o pedido das imagens às autoridades italianas, né? A Didância brasileira em Roma fez esse pedido para ter acesso, então, material do que aconteceu neste encontro de Alexandre de Moraes e sua família com esse grupo que está sendo acusado de ter agredido o ministro e o seu filho, né? Pelo menos com palavras, agrediram o ministro e teriam dado um tapa aí no rosto do filho de Alexandre de Moraes, também nesta ofensiva considerada antidemocrática. São alguns crimes que estão sendo avaliados, crime contra a imagem, contra a honra das pessoas agredidas, também crime de ameaça e ainda a inclusão do nome dessas pessoas no inquérito dos atos antidemocráticos. A investigação está só no início, mas você tem aí a representação, ou seja, o relato feito pelo ministro Moraes à Polícia Federal e agora estão colhendo o outro lado. Há um choque de versões e claro que a divulgação dessas imagens vai ser fundamental para o esclarecimento da medida da culpa, né, e de participação dessas pessoas que estão sendo citadas, estão diretamente envolvidas neste caso. Alguma coisa aconteceu ali. A gente vê, Raquel, que apesar dos acusados estarem negando
essa versão apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, é muito difícil acreditar que o ministro tenha se confundido ou caído nesse tipo de equívoco interpretativo que a defesa, do lado dos acusados, está sustentando. Então, por isso que as imagens vão ser muito importantes, talvez não para negar o que aconteceu, mas para dimensionar o que, de fato, cada um fez, né? Ou o tipo de individualização das práticas. Acho que num ponto de análise, dizer oi para você, os seus espectadores em 360, também meu amigo Yuri, é importante a gente trazer esse episódio como um reflexo de uma eleição amarga para o grupo que perdeu e que de lá para cá, apesar do esforço de pacificação, pelo menos de alguns formadores de opinião, de alguns políticos também, isso de fato não aconteceu. Então, ali, na decisão das urnas, havia uma expectativa de que o Brasil pudesse fechar um tipo de pacto de convívio, de civilidade, e ele não foi realmente assinado por todos os pares, né, por todas as pessoas que poderiam definir rumos nesse tipo de relacionamento entre o grupo que ganhou e o grupo que perdeu depois das eleições de 2022. Isso que aconteceu no fim de semana expõe de uma maneira muito vexatória todo o Brasil. São brasileiros contra um brasileiro que é o ministro da Suprema Corte. Então, é um mal explicado, uma situação mal resolvida no Brasil que acaba deixando a gente aí na vitrine do noticiário internacional como aquele país em que nacionais tentam tirar satisfações com o ministro da Suprema Corte estando em outro país. Para o bem, para o mal, goste ou não goste, o ministro Alexandre de Moraes, ele hoje detém os processos mais importantes, de maior relevância jurídica, com repercussão na seara política no Brasil, a exemplo das fake news, o próprio inquérito do 8 de janeiro, e a gente tem que conviver com isso de uma maneira civilizada. Goste ou não goste, ele é um representante do judiciário brasileiro. Agredir o ministro é, diretamente ou indiretamente, a agressão a toda a corte. Não à toa, o bastidor que a gente trouxe daqui no fim de semana, e eu reitero hoje, todos os ministros do STF manifestaram solidariedade a Alexandre de Moraes, independentemente do voto que eles colocaram ali na urna nas eleições passadas, o lado, se gostam ou não, do presidente eleito, mas todos se fecharam no espírito de corpo, entendendo que aquela agressão ao ministro Alexandre de Moraes foi uma agressão também à instituição Supremo Tribunal Federal. Basília, obrigada. Yuri, primeiro, obrigada semana passada, né? Assumiu aqui o programa com maestria, como sempre. Meu caro, Basília traz essa informação de que dentro do STF a percepção é de que quando você agride você agride a instituição como um todo. E a gente vê na defesa essa estratégia, essa tentativa de tentar separar as coisas. Olha, se ocorreu algo, ocorreu um crime contra a honra. Isso não é um ataque, é uma abolição ao Estado democrático de direito. Aonde você acha que se situa a verdade aí? Ou difícil para a gente estabelecer a verdade, mas por que a defesa traça essa estratégia? Oi, Raquel, boa tarde para você, bem-vinda aí das férias, Basília, quem nos acompanha aqui no 360, porque tem uma gravidade muito grande ser acusado de abolição do Estado Democrático de Direito no contexto todo que a gente vive desde as eleições do ano passado, mas em especial depois do 8 de janeiro. E a gente está falando de pessoas, né, envolvidas de ambos os lados, mas no caso dos acusados de terem cometido, no mínimo, uma falta de educação sem tamanho, né, de bater boca em público com uma pessoa, ainda que seja uma figura pública, mas uma pessoa que não é do convívio dessas pessoas, as pessoas podem se desentender em determinados momentos da vida, mas não há um direito de sair acusando e criticando, mesmo sendo uma figura pública, de uma forma tão ostensiva, num contexto que, no embarque de aeroporto, ainda mais um aeroporto internacional, como a Basília colocou, ainda cria uma espécie de constrangimento jurídico de ter que fazer um trâmite entre autoridades, entre dois países, por causa de imagens de um bate-boca. Por isso, essa estratégia da defesa de tentar conter o dano e ir pelo crime mais leve possível que, eventualmente, possa ter ocorrido. Essas imagens é que vão ajudar a esclarecer. Agora, fato é que não é de hoje que o ministro Alexandre de Moraes
é alvo desse tipo de agressividade descontrolada, desmedida de algumas pessoas. Ele próprio já relatou casos, de novo, também da ordem do seu convívio íntimo. Por exemplo, ele é sócio de um clube esportivo aqui em São Paulo e em palestras dele, não estou cometendo nenhuma inconfidência, nem nenhum tipo de indiscrição. Ele próprio, em palestras que fala sobre o atual estado das coisas no país, disse que foi alvo de hostilidades por parte de pessoas... Eu me lembro desse episódio, Yuri. Oi? Eu me lembro desse episódio. Teve um caso específico ali de uma pessoa que foi formalmente acusada ali de importunação, de seguranças irem atrás, etc. Mas não é um caso isolado, esse é o ponto. A crítica a ministros do Supremo pode ser feita no debate público. É possível, sim, se colocar se determinadas decisões estão adequadas, não estão adequadas, se poderiam ser abordadas de outra forma, né? Da forma como ocorreu, por exemplo, semana passada. O ministro Luiz Roberto Barroso foi duramente criticado dentro de uma crítica educada e legítima e institucional diante de um ato que ele próprio reconheceu que foi inadequado, ter falado como falou da semana passada. Tomou uma reprimenda pública de ninguém menos do que o presidente do Senado. Então, as figuras que fazem parte do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário como um todo, não se tratam de pessoas intocáveis que não possam ser criticadas, mas há momento e há formas de se fazer a crítica. E certamente não é num aeroporto, num outro país e fazendo xingamentos, e menos ainda se ocorreu algo que levou às vias de fato. Certamente é possível criticar a politização do Supremo Tribunal Federal, é possível criticar quando um juiz fala fora dos autos. Agora, nada justifica agressão física, agressão contra a família, nada.